E então, basicamente, essa primeira aula, nós vamos pensar um pouco sobre o que é aconselhamento bíblico. E eu estou usando esse livro como referência, certo? Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas aplicações práticas. Um livrinho muito bom da editora Nutra, recomendo muito, escrito por 2 PhDs nessa área de aconselhamento bíblico, tá bom? E a pergunta básica é: o que vem à sua mente ao ouvir as palavras aconselhamento bíblico, né? E eu queria perguntar aqui para a turma se alguém já leu algo ou já ouviu algo sobre aconselhamento bíblico. Se vocês pudessem levantar suas mãos, já vi algo, tem alguma noção? Ótimo, né? Então a turma conhece muito. E por que eu faço essa pergunta? Porque geralmente, às vezes, a gente cria muitos espantalhos, né? Então, eu queria tratar hoje basicamente sobre o que é aconselhamento bíblico, usando a Bíblia, e também usando a Bíblia, a gente aprender o que não é aconselhamento bíblico. A ideia é a gente tirar alguns espantalhos, porque às vezes, irmãos nossos, ou mesmo nós, podemos ter uma ideia errada do que é o aconselhamento bíblico. E aqui eu quero trazer vários exemplos do que não é, e depois a gente vê o que é o aconselhamento bíblico, para nos estimularmos a amar e praticar essa disciplina que faz parte da vida cristã, que é o que nós vamos estar observando hoje, ok? Então, primeiro, o que não é aconselhamento bíblico? Uma das ideias erradas que o pessoal geralmente tem é de que é uma psicologia cristã, né? Então, eu estou indo aqui para uma psicologia alternativa. Tem a psicologia secular ali, que eu vou e me consulto com um psicólogo, psiquiatra, que quer que seja, dessa área da saúde psíquica. E tem um aconselhamento bíblico aqui competindo, que é uma outra vertente, que eu vou para ela, então, para me aconselhar. E é importante entender que são coisas diferentes. E por quê? Por conta da própria definição de psicologia. Olha só o que está escrito aí, né? Psicologia, certo? Peguei nesse site de guia de carreiras, né? Diz assim: ciência que estuda o comportamento e os processos mentais humanos. Então, qual é o trabalho da psicologia? Primeiro, ela é uma ciência. E aqui ela já se diferencia do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele está buscando montar um método científico em si. Isso não quer dizer que não há um método, mas a preocupação dele é com a Bíblia, com as Escrituras. O que a Bíblia nos instrui a respeito do ser humano e a respeito de como viver uma vida bem-aventurada. Mas aqui não, ele está buscando perceber como é o comportamento e os processos mentais do ser humano. E ele continua: através de análises complexas e criteriosas das emoções dos indivíduos, um profissional da psicologia atua para promover e reabilitar a saúde mental, visando bem-estar e qualidade de vida individual e coletiva. Eita, muita coisa, vamos devagar. Então a psicologia, ela busca certos critérios. E aqui entra um outro elemento. Será que o critério da psicologia é o mesmo critério da Bíblia? Então, esse já é um outro elemento que diferencia uma ideia de psicologia e aconselhamento bíblico. E veja só as outras coisas que eu marquei. Ele busca ver as emoções do indivíduo, certo? Busca promover, proteger e reabilitar a saúde mental, visando o bem-estar da pessoa. O aconselhamento bíblico não necessariamente tem esses alvos. É claro que uma pessoa que vive de acordo com as Escrituras e prossegue esse caminho da bem-aventurança, o caminho da sabedoria, por exemplo, né? Presente em Provérbios, ela vai ser alguém feliz, bem-aventurado, ela vai encontrar isso na vida. Mas esse não é o alvo primário em si. O alvo primário é a glória de Deus e viver em louvor a Ele. Pense, por exemplo, na história dos missionários que deram sua vida pelo Evangelho, não é? Muitos morreram literalmente, caçados, apedrejados, humilhados. Se a gente for voltar para a história primitiva da igreja, vamos ver que muitos foram martirizados, né? Martírio, essa palavra significava testemunho. Então, por testemunharem do Evangelho, eles foram mortos por feras, por fogo, por humilhação. Então, parece que é um pouco diferente o aconselhamento bíblico dessa questão de simplesmente bem-estar e saúde mental. Então, a gente começa a ver um pouco aí de
diferença. Além disso, a respeito da psicologia, propõe diagnósticos, tratamentos e auxilia na prevenção de doenças mentais. Então aqui também tem uma outra área da psicologia aplicada, que ela busca combater isso que se chama doenças mentais. O aconselhamento bíblico nem sempre está buscando tratar as doenças mentais. É claro que muitas vezes problemas que nós temos, como por exemplo a ansiedade, pode ter uma causa diferente do que simplesmente um distúrbio mental, né? Esse é o problema e a crítica que a gente faz geralmente à psicologia, porque uma vez que é uma ciência e a ciência possui um pressuposto que a gente fala de naturalismo, ou seja, ela busca explicar tudo ao nosso redor por argumentos naturais. Por exemplo, se eu vou explicar a lâmpada acesa dentro de uma sala, eu vou buscar explicações naturais. Eu vou dizer que existe o cabo de energia que vem de uma usina elétrica que transmite essa energia até aqui via cabos e chega até o local da lâmpada, e por isso que ela emite luz, porque dentro da lâmpada existe um mecanismo que aquece e aí parte desse aquecimento vai em forma de luz, né? Então deu uma explicação natural do porquê a luz chega aqui. E eles vão buscar fazer isso mesmo também a respeito do ser humano. Mas qual é o problema? É porque nós cristãos enxergamos uma dimensão espiritual na vida do ser humano. Por exemplo, existe uma coisa chamada pecado. E o pecado, ele corrói os nossos ossos também, né? E aí a gente precisa voltar para as Escrituras. Veja só, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá, vamos usar bastante a Bíblia hoje, certo? 2 Timóteo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, uma passagem bem conhecida. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o aconselhamento bíblico que se volta para Cristo, volta-se para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito do aconselhamento bíblico, nos aperfeiçoar para toda boa obra. Um segundo elemento que eu já coloquei aí, né? Então, muitos vão olhar para o aconselhamento como uma espécie de psicologia alternativa, ou outros vão olhar e vão pensar uma mera instrução da tradição cristã. Eu queria só perguntar para vocês sabem essa imagem, o que ela representa aí na história? Alguns diriam que são nossos avós espirituais praticamente, né? Ou bisavós. Sabem quem são esses homens e mulheres? Esses são os famosos puritanos, né? Que o pessoal fala, que chegaram aí na Nova América, nos Estados Unidos, eles chegando, certo? Então aí no meio já havia os batistas, né? Alguns batistas juntos também dessas caravanas, são praticamente nossos avós. E por que eu coloquei eles e botei a instrução da tradição cristã? Porque muitas vezes a gente entende que ser aconselhado é simplesmente seguir os costumes e normas da nossa tradição. E veja só essa definição de tradição que eu tirei do site Dício, né? Diz assim: tradição, costume transmitido de geração a geração, ou aquilo que se faz por hábito, costumes, as tradições de uma religião. Ele dá o exemplo. Então a tradição tem a ver com isso, os nossos hábitos, os nossos costumes, certo? Um molde que foi sendo replicado e passado na próxima geração. E o que é o problema disso, já que é algo tão bom, né? A gente poder levar para a próxima geração os nossos princípios, os nossos hábitos e costumes. Bem, em termos básicos, isso não é um problema em si. Mas a gente tem que ter cuidado que nem sempre os nossos costumes são aquilo que a Bíblia está dizendo que deve ser somente daquela forma. Os nossos irmãos de fé se dedicaram muito ao estudar a palavra e a entender como ela diz para eles viverem a cultura deles. Mas culturas diferentes muitas vezes mudam os costumes, né? Por exemplo, veja a forma desse homem se vestir, né? Nós não nos vestíamos assim. Então houve uma mudança. E aí a gente tem que ter um diálogo sadio com a nossa tradição. O problema da nossa geração atual é que querem destruir toda a tradição, né? E não é assim.
A gente ama e respeita e a gente precisa aprender sobre a nossa tradição. Mas a gente não pode tornar a nossa tradição como se fosse de pé em igualdade com as Escrituras. Mas ela tem que ser um reflexo saudável do que as Escrituras nos ensinam. Veja só o que vai dizer Marcos 7, do 1 a 8. Marcos, capítulo 7, do verso 1 a 8. Estou em Mateus. É Marcos, capítulo 7, do 1 a 8. Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltaram da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Debelaram os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então veja só a crítica que Jesus disse. Esses fariseus, eles buscavam zelo pela pureza. E a forma prática que eles buscavam disso era limpando tudo, para não ter perigo de ter nenhum problema, né? Quando eu tive a oportunidade de dar um pouco de aula de hebraico aqui, eu falei um pouco da tradição judaica, e aí eu falei do peiote, que é o que os judeus ortodoxos fazem, que é deixar crescer aquele cabelo aqui do lado, né? Porque na Bíblia diz que não pode passar navalha aqui na parte da têmpora, né? Para não se cortar e acabar se matando. Só que eles levaram isso ao extremo? Não, tenho que deixar crescer a fim de que eu agrade a Deus. Então isso se tornou um sinal de fidelidade. Quanto maior for meu peiote, essas minhas trancinhas aqui do lado, mais fiel e fervoroso eu sou. Isso está errado, é um exagero. Se tornou um costume dos homens. Entende? Que tem uma certa ligação interessante. Poxa, eu estou tentando demonstrar meu zelo a Deus, mas que não é algo que a Escritura está dizendo que deve ser assim, nesse rigor todo, nesse molde. Entende? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com a tradição, para não querer torná-la as Escrituras e aí a gente guiar os povos simplesmente pela tradição. Tem que ser pelas Escrituras. E das Escrituras a gente constrói sim tradições sadias e aí orienta, certo? Então esse já é outro aspecto que a gente tem que ter cuidado. Não é uma psicologia cristã, não é uma coisa paralela aqui à psicologia em si. Por exemplo, a Bíblia ela não está buscando tratar a esquizofrenia, né? Não é o alvo dela, é a instrução da vida cristã. E ela também não é simplesmente um molde para replicar uma tradição em específico. Aconselhamento bíblico envolve ensinar o que Deus deseja que nós sigamos. O outro elemento que também nos engana, né, é que é simplesmente trazer a sensação de paz e alegria. Então, busco aconselhamento bíblico simplesmente para ser feliz, para ter paz no coração, estou atribulado. Então, aí sim, somente porque eu estou assim, que eu vou atrás de ser aconselhado biblicamente. E veja só alguns significados sobre paz e alegria. Paz, estado de calmaria, de harmonia, concórdia, tranquilidade, né? Maravilhosa a paz, né? Na política, ela vai significar o quê? A ausência de guerra ou conflito, a anulação das hostilidades entre nações, normalmente estabelecido por acordos de amizade. Esse aqui, às vezes, pode ser o perigo da paz, porque nem sempre a paz significa algo positivo. Se eu faço um acordo com o mundo, com o pecado, a fim de que eu sinta paz, né? Se eu aceito um pecado na minha vida como de estimação, para que eu fique tranquilo, porque eu preciso dele para aliviar minhas tensões ou algo assim do tipo, eu encontrei paz, mas eu não estou no caminho de Deus, entende? Então, o aconselhamento bíblico não é necessariamente uma paz em si, por si só. Alegria, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento
ou de prazer excessivo. Então, se eu não estiver nesse prazer excessivo, sentindo essas satisfações sempre, então eu não estou no caminho correto da vida cristã, ou então eu tenho que buscar um aconselhamento bíblico, algo assim. E a gente esquece que há passagens, há livros na Bíblia que são simplesmente sobre lamentações, que também faz parte da vida como um todo, né? Todos os aspectos dos sentimentos, não somente a alegria. Há muitas igrejas que investem muito nessa questão musical, de experiências sonoras, né? De shows, basicamente. Por quê? Querem gerar esse sentimento. E as pessoas pensam, se eu me sentir assim empolgadaço, então estou sendo espiritual, né? Se eu grito bem alto, glória a Deus, então sou um ser fervoroso no Senhor. E não é isso. Veja só o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, do 14 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Acabei lendo o 17 também, né? Então veja, o objetivo da vida cristã é a santidade, não necessariamente a alegria. E para isso envolve temer a Deus, né? E o que é temer a Deus de forma prática? É considerar a sua existência e os seus preceitos e princípios na vida prática. No trabalho, como é que eu trabalho para a glória de Deus, segundo os preceitos de Deus? Na família, como é que eu cuido da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, para a glória de Deus? Na igreja, como é que eu participo da comunhão dos santos, dos salvos, para a glória de Deus? E assim se estende para todas as outras esferas da vida, certo? Então não é simplesmente o sentimento de paz ou de alegria que eu estou buscando. Na verdade, é a santidade. É isso que eu busco nas esferas, né? E aí tem um outro extremo aqui também que as pessoas podem confundir a respeito do aconselhamento bíblico, que é essa aí, né? Botei bem espalhafatosa. Técnica cristã mágica secreta que resolve todos os problemas. Né? Como assim? Muitas vezes a gente olha que o aconselhamento bíblico ele vai solucionar os nossos problemas. E sim, por parte ele vai nos direcionar a como lidar com o pecado, a como viver uma vida santa. Mas muitas vezes ser cristão envolve ter mais problemas, né? A sua relação com o mundo vai mudar e muitas vezes o mundo não vai gostar da sua forma de interagir com ele. Pode passar a lhe odiar. Lembra dos cristãos primitivos que fizeram morrer por conta da fé, né? Se tornaram mártires. Lembra que mártir significa testemunho, ou seja, morrer por conta da fé virou simples ato de testemunhar, né? De compartilhar do que se crê. E muitas vezes a gente tem uma ideia errada e glamurosa sobre o aconselhamento bíblico. Ele funciona como uma espécie de magia. E veja só a definição de magia que a gente encontra nos sites, né? Como disse.com.br. A arte tida como capaz de produzir, por meio de certas práticas ocultas, fenômenos ou efeitos extraordinários que contrariam as leis naturais. Geralmente através de rituais, fórmulas, feitiçaria, bruxaria. É algo que os homens buscam muito hoje em dia, por incrível que pareça. Às vezes a gente não percebe, mas nós somos muito ficcionados por essas questões, né? Quais são as 7 chaves da vitória financeira? Não tem essas coisas aí? Né? O coach que vai lhe dar as palavras de inspiração e aí você vai enfrentar o mundo, certo? Práticas para se tornar um homem responsável e assim, etc. Claro, sempre existem princípios, mas a gente tem que ter um cuidado para não querer reduzir a realidade a certas práticas que, como se eu mexesse esses pauzinhos, logo então tudo se soluciona. Pode falar, irmã. Esse nomezinho aí, coach, né? Uhum. A minha filha está tendo disciplina agora é uma matéria para ela agora, né? Uhum.
O que o senhor me aconselha assim de conversar com ela sobre esse assunto? Ou se esse assunto é tranquilo? Do coaching? Sim. O que Olha, aborda? bem, o coaching, basicamente, ele é uma função de alguém que é um mentor. Né? Se a gente fosse botar hoje em português, essa seria a função do coach. Só que qual é o problema que a gente encontra hoje? É que muitos coaches são apenas pessoas que promovem uma certa empolgação, certo? Usam palavras que lhe agradam, e aí você vai lá seguindo o coach, quando vai ver, você foi apenas enganado, né? Então, o ato de mentorear alguém é algo muito bom, na verdade. Só que, para você ser um mentor, você primeiro tem que ter um domínio muito forte daquele conhecimento, não é? E tem que ter um cuidado com aquela vida, responsabilidade, saber lidar com as pessoas, certo? Então tem que saber lidar com as pessoas e ter um domínio bom do conteúdo, para que aí sim você possa estar mentoreando a pessoa daquela forma. Hoje o coach ele caiu muito em descrédito nos termos mais sociais, por quê? Porque há muito trambiqueiro que se diz coach, venha fazer meu curso master aqui, ou venha para essas aulas gratuitas e depois tem um monte aqui para você pagar, né? Por trás, para aí sim talvez você ter um certo benefício. Então qual o conselho que eu daria para você dizer para sua filha? Minha filha, cuidado, né? Cuidado, porque existem muitos que se dizem coaches, mas que na prática não são mentores, não estão ali lhe acompanhando, né? Mas outras pessoas, dependendo da área de especialização, ela vai precisar realmente ser mentoreada de um coach. Pense, por exemplo, em um atleta, certo? Ele precisa ter sua psique ali cuidada, né? Porque às vezes ele está se esforçando, mas vê o outro cara ganhando dele, e aí ele fica ali mal, né? Tipo, todo o meu trabalho valeu de nada. Aí eu preciso de um coach ali para lhe aconselhar, lhe ajudar a perceber as melhoras dele, né? Como ele está indo, evoluindo, puxar a orelha, certo? Então o coach seria isso, um mentor. O problema é que caiu em descrédito, né? Então tem que ter cuidado, certo? Não é algo negativo em si, né? É que nem a gente estava falando, por exemplo, da psicologia, ok? Alguns conselheiros bíblicos vão odiar assim a psicologia ao extremo. E ela não é necessariamente ruim, né? Mas por que eles fazem isso? Porque existem muitos péssimos profissionais na área da psicologia. Eu estava vendo um vídeo a respeito de um rapaz que tem TDAH e ele estava falando que foi buscar ajuda psicológica e a mulher passou um monte de remédio de tarja preta para ele. E como aquilo fez mal para ele? Tipo, solucionou o problema dele de TDAH, mas em outras áreas da vida dele, tudo foi piorando. E pior, ele foi se tornando dependente. Cada vez mais tem que gastar mais dinheiro, e é caro, né? Essas drogas pesadas ali, estragando a saúde, estragando tudo, até que ele teve uma outra crise psicológica, que foi o burnout, que está muito em voga hoje, né? E aí ele teve que buscar um outro profissional, que não, vamos tirar essas doses, baixar, porque você quer se tratar, você não quer simplesmente se dopar. Entende? Então esse é um problema também, atuar na psicologia, né? Que diz que pelo método natural vai solucionar tudo, mas às vezes só está passando ali remédio para lhe dopar e lhe enganar. Então temos que ter cuidado, porque o pecado ele adentra todas as esferas. Agora, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ela precisa de um certo acompanhamento, né? Ela precisa ver alguns métodos de como lidar. Eu tenho um primo que tem, né? E ele disse que hoje ele consegue lidar com a situação da esquizofrenia, porque ela bagunça sua mente de tal forma que você começa a ouvir voz, ver imagens, tem sensação de que está sendo perseguido. E aí, a pessoa precisa aprender a interagir com aquilo, né? Às vezes, uma parte ruim da nossa história da igreja, muitos trataram a esquizofrenia como demônio. Então, tudo era demônio. Às vezes era mesmo, mas nem todos os casos. Então, tem que ter esse equilíbrio, essa sabedoria, né? Por isso que eu estou falando dessa questão da magia. Porque muitos pensam que certas práticas, se eu seguir certas práticas ou rituais aqui, principalmente que a modernidade está me trazendo hoje, né? Então, tudo vai dar certo, né? Então, por exemplo, as mamães mais novas, né? Muitos têm se encantado pelo homeschooling e que tem seus muitos benefícios e é uma bênção. Mas muitas vezes, isso não é uma garantia de que seu filho vai ser um excelente cidadão. Claro, ele vai aprender bastante, muitas coisas, mas isso não é um grau de segurança de santidade ou algo assim do tipo, né? Deus tem que trabalhar no coração dele, entende? E às vezes o homeschooling pode virar um grande problema na vida do próprio casal, porque tudo passou a girar em torno do filho. E aí se perdeu os princípios da Bíblia a respeito de como educar um filho e como se viver dentro
da família. Percebe? Embora tenha muitíssimos benefícios. Não estou criticando o homeschooling, né? Só estou dando esses adendos de cuidado que a gente tem que ter. Entende? Porque não existe uma fórmula mágica que resolve todos os problemas. Como eu disse, a vida cristã muitas vezes vai trazer mais problemas. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por fim, o último problema aqui que possa estar envolvido com um mau entendimento a respeito do aconselhamento bíblico é a ideia de que é uma mera manipulação cristã, né? Não, isso aí é um método para lhe doutrinarem e lhe tirarem da vida de verdade, o pessoal só quer pegar seu dinheiro, né? Que é o mais cético criticando, né? Então olham para o aconselhamento bíblico, para a vida cristã como algo extremamente negativo, uma mera manipulação. Veja só a definição de manipulação. Manipulação: qualquer manobra que visa oculta e suspeitosamente alterar a realidade, falsificando-a. Bem simples, né? Então, quando eu lhe manipulo, eu na verdade estou lhe entregando uma narrativa que é falsa. Então, por que isso não é uma manipulação? Por que o aconselhamento bíblico não é uma manipulação? Veja só o que vai dizer Colossenses 2, verso 8. Colossenses 2, versículo 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, qual é a crítica que a gente faz de volta àqueles que dizem que um aconselhamento bíblico e a vida cristã como um todo é uma mera manipulação? É que, na verdade, a manipulação é a arte deles, né? Lembra quando eu critiquei a psicologia porque ela tem um viés naturalista, porque ela é uma ciência, né? Ou seja, ela não leva em conta a realidade do pecado. Então, existem problemas na nossa vida que advêm de pecado mesmo. E aí você precisa ser aconselhado. Então, não somos nós que estamos alterando a realidade ou falsificando. Muitas vezes é uma má psicologia, um mau entendimento sobre como se lidar com o aconselhamento bíblico, né? Quando eu pego simplesmente as tradições e quero empurrar para frente, e não quando eu olho biblicamente o que deve ser feito, entende? Então isso se torna manipulação. Mas entender o que a palavra de Deus ensina e ser aconselhado por ela desta forma, segundo as Escrituras, na verdade é entender o que é realidade de fato, não é falsificá-la, ok? E então a gente entende esses diversos espantalhos. Interessante, professor, que assim, o ser humano é tão assim, levado, né, pelas palavras, né, muitas vezes. Eu tenho um conhecido assim que ele passou por esse tratamento e tudo mais, o tratamento precisou de acompanhamento do psicólogo, né? Aí começou a tomar os medicamentos, né? Aí quando ele chegou na igreja, aí o pastor dele falou, a assembleia falou: você tem que confiar em Deus, joga isso no lixo, tem que confiar em Deus, você tem que confiar em Deus. Não, aí a pessoa chega em casa, botou tudo na descarga, botou tudo na apresentada da descarga. E ela passa mal, né? Então, são coisas que você tem que ter medidas, né? Isso. Tem que ter medida, procurar tratamento, lógico, você precisa. Deus também utiliza essas pessoas para isso, deu ensinamento, sabedoria para elas para isso, para lidar com essas situações. Pecado também, pode ser que seja um pecado, mas que tem que ser tratado, tanto o corpo quanto o espírito, né? Então aí eu acho que o tratamento psicológico, o médico e tudo mais é o físico, né? Mas também tem que ter o tratamento espiritual, né? Mas aí eu acho que foi um extremo, né? Tanto que até hoje toma esses medicamentos. Pronto, Né? isso, né? Tem que ser o cuidado e a sabedoria. Por isso que é necessário ir para as Escrituras, usar um bom senso, né? Olhar diante de Deus, até mesmo para entender isso, né? Como assim o cuidado do corpo e o cuidado do espírito, como é que essas coisas estão relacionadas, né? Ou quão separadas estão, certo? Lembra do salmista que fala que os ossos dele secaram por conta do pecado, né? Então veja, muitos problemas da nossa vida, até mesmo que se reflete no corpo, pode advir sim do pecado, tá bom? Então às vezes a gente precisa dessa via dupla e a sabedoria. Se eu estou usando um monte de remédio
e eu paro de tomar esses remédios de uma vez, opa, o baque vai ser muito grande, vai ser muito forte. Então tem que ser um cuidado e realmente uma orientação aí para, de uma forma sábia, ir diminuindo esses remédios, né? Porque se encontrou uma outra origem. E aí a gente vai encontrar histórias tristes dos dois lados, né? Esse é um caso triste. Eu me lembro de livros antigos, não tem nada a ver com essa área de aconselhamento bíblico, tá? Mas eram de homens que se diziam cristãos, né? Mas na verdade eram hereges, tá? E eu lembro de ter lido um livro ali, que era um homem que falava muito de cura, né? Não, você vai receber a cura de Deus, você tem que crer, tem que ter fé, ao tal ponto de que você não pode nem ir para um médico pedir para fazer um exame para ver se você está curado mesmo ou não. Olha, veja o absurdo desse, né? Não, você não deve nem se consultar ao médico, porque Deus não te deu a cura. Não acredita em Deus, não? Está duvidando de Deus? Então por que você está indo ao médico? Tem pessoas que falam esse absurdo, não falam? Isso é um exemplo ruim, fruto de uma tradição cristã que não está firmada aqui, ó, nas Escrituras. Recortei alguns elementos a respeito do Evangelho e todo o outro eu maquiei. É um Evangelho diluído, né? Eu me lembro dos evangelismos que eu realizava, eu sentava com pessoas que se declaravam cristãs, que eram de igrejas tais, tais e tais, não convém aqui comentar, e eu perguntava para ela, por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Não sabia me responder. Mas diz assim, por nós, né? Para nos salvar. Aí eu perguntava, tá, mas por que tinha que ser assim? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Deus não podia simplesmente chegar e dizer, não, está perdoado, meu filho, vai em paz. Podia não, mas Deus teve que se encarnar em forma de homem e vir morrer na cruz. O próprio Deus. Por que ele não mandou um bando de anjos para morrer por nós? Tinha que pagar pelos nossos pecados, né? Por que não um monte de anjos? Porque tinha que ser ele. Existe uma explicação. Nosso pecado foi contra Deus. Ninguém é tão santo como Deus. A nossa ofensa foi contra Ele. É uma ofensa assim de valor incalculável, inestimável, infinito. De tal forma, somente alguém com dignidade infinita e que fosse homem para nos representar, poderia morrer em nosso lugar. Por isso tinha que ser Jesus. Mas as pessoas esquecem disso, ou não estudam isso. O que fazem? Pegam certas fórmulas estereotipadas, deturpam a própria tradição antiga e lançam para frente, e as pessoas simplesmente replicam aquilo. E aí encontram vários problemas na vida, oriundos de uma tradição cristã que não é sadia, que não é bíblica. Entende? Por isso que nós somos batistas regulares. O regular não é de mais ou menos, né? É de ser regulado pelas Escrituras, de acordo com a regra. Entende? É isso que nós buscamos na vida e desejamos estimular na vida dos irmãos. Agora, o outro exemplo negativo, na área da psicologia. Por conta de eles não entenderem a dimensão da fé e reduzir isso a apenas psicologismos, né? E elementos desse aspecto, eles achavam tudo para apenas problemas mentais por si só. Então, houve casos de pessoas que buscaram aconselhamentos de psicólogos e o estímulo do psicólogo foi: deixa a igreja está te fazendo mal, ela está pedindo para você deixar de ter prazer. Imagina o jovem, né? Às vezes o jovem vai ser estimulado pelos psicólogos a consumir mais pornografia, por exemplo, em vez de deixar. Não, é isso que ele faz feliz, não tem nenhum mal, faz parte do seu processo fisiológico, você não precisa se vigiar a respeito disso. Esse é muitas vezes o que alguns psicólogos vão dizer, certo? Outros, principalmente nessa área sexual, né, se tornam extremamente libertinos, contra a fé, né? Então a busca é simplesmente o quê? A alegria. E há muitos casos que isso acontece, né? Péssimos profissionais não entendem isso. Um outro exemplo complicado: por lei, um psicólogo ele não pode falar a respeito assim de fé, entende? Então o psicólogo ele não pode chegar por lei e dizer: olha, isso aí é um pecado, você precisa se arrepender, você precisa buscar a Deus. Se chegar num psicólogo, um jovem que tem problemas com práticas homossexuais ou inclinações ao homossexualismo, veja que eu não estou definindo ele como homossexual, né? Ele é um homem, certo? Que tem inclinações e problemas nessa área, o psicólogo não pode ajudá-lo a lidar com esses problemas. Não pode nem chamar de problema. É algo normal. Então, o meu papel como psicólogo era convencê-lo a aceitá-lo como ele é e viver essa prática dele.
Então veja, são coisas que vão encontrar os princípios da Bíblia. Ele vai até encontrar paz, alegria, né? Extravasar seus sentimentos, mas ele não encontrou a santidade, não encontrou a salvação. Se afastou de Deus. Por isso que muito o evangelho hoje é diluído, porque só querem trazer essa paz, essa satisfação. Estou bem com Deus, estou bem com a vida, pronto. Mas será que está bem mesmo? É por isso que o aconselhamento bíblico é tão importante e fundamental, certo? Bem, já estamos chegando na segunda parte dessa nossa palestra. Só antes queria saber, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou perguntar a respeito dessas coisas? Não, né? Eu creio que eu vou dar então logo a pausa, porque é 9h55, né? Então a gente dá uma pausa agora, certo? Umas 10h10 a gente volta, porque aqui já vai ser a segunda parte. E aí a gente caminha para finalizar, tá bom?